Inteligência artificial brasileira, Amazônia IA. Eu me inscrevi hoje lá, bem Boa. bacana. E Amazônia IA. O que tem isso a ver com soberania? Como é que você vê essa história da nossa inteligência artificial? Bom, Celso, obrigado de novo pela oportunidade aqui. O Amazônia, a gente foi um sonho que a gente conseguiu realizar. Então a gente vinha desenvolvendo isso desde 2023, quando a gente conheceu uma empresa um pouco relevante chamada NVIDIA, não sei se já ouviu falar. Ah, pois é. Só das maiores do mundo há muito tempo. E a NVIDIA, ela viu que a gente estava fazendo certas perguntas para o time dela e tudo mais. A gente estava voltando de Cannes, onde a gente ganhou um leão de Cannes por um prêmio de inovação IA na área de saúde, que é o Biographer, que a gente também vai falar um pouquinho. Já com a Amazônia IA, então você já ganhou um prêmio de Cannes. Na verdade, antes do Amazônia IA, a gente lançou algumas soluções de inteligência artificial com IA generativa, que a gente vinha desenvolvendo antes mesmo do lançamento do ChatGPT. Ah, que legal. E a NVIDIA conhece a gente fala dessa ambição, eles nos apresentam um outro player também quase nada relevante, chamada Oracle. Poxa vida. E aí, junto com esses dois caras, a gente assume essa ambição de desenvolver uma inteligência artificial brasileira, mas ela não é só brasileira. Ela é uma inteligência artificial que, sim, ela sabe muito sobre a nossa cultura, muito sobre a nossa língua, muito mais que qualquer uma outra, mas ela sabe também da América Latina e ela sabe do mundo como um todo, só que ela é muito mais rica e quando você começa a comparar de desempenho, de conhecimentos gerais, cara, a gente está frente a frente. E no dia 30 de julho do ano passado, que legal, a gente lançou, no meio do lançamento do o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é o PBIA, lá em Brasília, a gente lançou na presença da ministra e tudo mais, e o Amazônia também foi lá, óbvio, a gente não foram alguns milhares de dólares gastos, mas também a gente não chegou nem perto desses bilhões. E foi um papo que muita gente veio me perguntar, olha, a gente viu o DeepSeek agora lançar que é possível sim fazer uma inteligência artificial com alguns milhões de dólares. Inclusive a gente já fez. Em julho do ano passado, com um desempenho muito bom. E por que ela é brasileira nesse contexto? Porque uma coisa, Celso, que a gente teve muita discussão agora, geopolítica inclusive, que a gente pode, players diferentes, CEOs de grandes empresas falando nessa questão de privacidade de dados, de regulamentação, de soberania. E a IA, ninguém aqui tem dúvida que a IA não é uma modinha. A IA chegou para ficar e ela cada vez mais vai aumentar a penetração dela em serviços, em produtos, tanto no setor público quanto no setor privado. Isso vai causar necessariamente uma dependência tecnológica. Sem dúvida. Só que se causa uma dependência tecnológica e você é um país e você fica dependente tecnológico de uma empresa estrangeira e sabendo que se desligarem o botão, se cessarem o serviço, você fica à mercê dessa dependência, nos chamou a atenção que eu poderia desenvolver, a empresa, a gente poderia, e o setor privado tem essa capacidade, uma inteligência artificial que ela fosse soberana no sentido de estar no Brasil. Ela mora no Brasil, os processamentos são todos no Brasil, e a gente viu que a gente podia avançar um pouquinho mais. Eu posso garantir soberania de cada uma das empresas, de privacidade de dados, de documentação. Então a gente anda um pouquinho de frente da maré, que eu não quero que todo mundo seja obrigado a usar o Amazônia da forma que só eu quero, os dados seus são meus, eu vou usar para treinamento. Não, cara, eu entendo o valor que tem a privacidade da informação, o valor que tem a soberania de dados, e a gente valoriza muito isso. Que legal. Mas você está falando uma coisa aqui extremamente relevante, né, Neoli? Você está falando que com tecnologia brasileira, né, com inteligência, a gente já tem uma inteligência artificial brasileira que respeita mais a nossa cultura, nosso idioma, nossa característica, né? E que isso pode ser uma independência, uma certa independência, ou a independência, você está falando, ou a não dependência, a não dependência das Big Techs. Então, não vou depender só de ChatGPT, de OpenAI, de DeepSeek da China. Eu vou ter uma coisa brasileira para falando isso aqui. Isso é sensacional. A gente costuma falar que o Brasil ele perde algumas oportunidades de tecnologia. Então, assim, o Brasil ele perdeu a corrida da internet.
Eu tenho certeza, a gente não tem tanta diferença de idade aqui. Você não teve internet muito boa no ensino médio, no ensino fundamental. Não, nenhuma. Nenhuma. Mas No meu caso, nenhuma. Mas na sua época, nos Estados Unidos tinha. Isso começa a abrir um gap de capacidade, de oportunidade que você começa a gerar para os jovens e para tudo mais. O Brasil agora, ele tem uma grande oportunidade de não ser só um follower, de não ser só seguir e se basear na tecnologia dos outros. A gente tem a capacidade de desenvolver a nossa própria tecnologia, porque a gente tem capacidade instalada aqui dentro, cientistas e tudo mais, e por que não ajudar a liderar em partes da região do planeta então o Brasil ele não só tem capacidade para gerar sua inteligência artificial para o próprio país, mas ele tem essa capacidade para exportar essa inteligência artificial para outros países. Pô, que coisa, hein? Pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar o nosso convidado aqui nas redes sociais. Vamos colocar lá depois, vai ter tudo aqui embaixo, Nelson Leone, em todas as redes sociais. E amazoniaia.com.br. Estou até me antecipando que eu entrei. Eu falei, vou entrar, vou criar uma conta. Já comecei a fazer umas perguntinhas lá e foi... Me senti à vontade. Até assim, quero testar mais depois, mas fiquei à vontade de falar assim, cara, e feliz, assim... tô falando com um brasileiro, não tô falando com algo feito por nós. E eu te desafio a nossa audiência a fazer algumas perguntas interessantes, tá? Então, um pouco da ideia de criar a Amazônia foi de algumas perguntas que a gente começou a fazer, porque, Celso, existe, além da soberania, de tudo que a gente está falando, existe um fato ainda mais relevante. A juventude agora, com o caminhar disso tudo, ela cada vez mais ela vai aprender sobre quase tudo por meio da inteligência artificial, sobre a história do país, sobre a cultura do país. E se a gente vai deixar que outros países tenham as suas inteligências artificiais e conta a história do meu país, significa que a juventude vai aprender a história do Brasil, a história da América Latina, sob a ótica não necessariamente de um brasileiro. Pois é. A gente fez uma pergunta. Quando a gente estava lá atrás, ainda no final de 2023, eu fiz a pergunta seguinte: quem que inventou o avião? Não veio nem a menção ao Santos Dumont na época no ChatGPT. E isso eu falei assim, gente, não é possível. Tá bom, tem os irmãos Wright aqui, mas calma, né? Então assim, tem o Santos Dumont, não foi em qualquer lugar, foi em Paris. Isso. Ele voou, todo mundo viu e não tá nem menção. Não catapultado, não voo tipo, sem ajuda, voou, né? E de cabra ainda inventou o relógio de pulso. Então assim, um monte de coisa e não estava sendo falado. E no evento que eu estava, uma coisa interessante aconteceu sobre o Amazônia, que um jovem perguntou, ele falou, olha, ele conhece o meu estado, ele é da região amazônica, ele conhece a minha cidade, e ele falou que tem uma coisa que é a sensação de pertencimento. Sim. Uma coisa, não, isso aqui, olha, tá aqui, mas tá sendo falado aquela informação mais genérica. Não. Conhece profundamente a minha história. Uhum. E isso tem a ver com ser brasileiro. Sim. E eu tô rodando não só o Brasil, como vários países da América Latina, e é impressionante que as pessoas querem isso também. Cara, por que eu tenho que sempre me basear nos outros, nas big techs, nos outros países de primeiro mundo? Por que eu não posso ter algo aqui que funciona, entrega de alta qualidade e tudo mais? Então é isso que foi um pouco dessa ambição que a gente tinha de, cara, eu tenho poucas pessoas ou poucas empresas têm a oportunidade de colaborar efetivamente com a mudança tão relevante. E a gente conseguiu, junto com esses parceiros, avançar nesse passo. Que bacana.